tava muito vulnerável. E aí eu senti esse peso, eu perdi meu último salário e tal, perdi o emprego. E aí o que eu fiz foi, no lugar de buscar outra escola, porque a pandemia tava naquele começo incerto, todo mundo lavando compra com álcool, todo mundo com medo de pegar na maçaneta. Deixando o tênis de fora da Deixando o porta, tênis fora, todo mundo lembra. Isso aí vai ser uma coisa fantástica pra gente contar pros nossos filhos no futuro, assim, né? Mas isso, eu fico pensando, que momento maluco que a gente viveu. Sim. E aí eu comecei a criar conteúdo pra internet, tanto porque eu sempre fui muito cria da internet também, sempre consumi muito conteúdo da internet. E eu queria me proteger do vírus. Eu pensei, eu tenho essa margem aqui, se virar, eu consigo trabalhar me protegendo e ainda fazendo algo que eu sempre gostei de acompanhar. E uma coisa que eu percebi foi, o YouTube brasileiro, a internet brasileira, costuma ser um repique da internet gringa. Lembra dos vlogs? Lembra da época do Felipe Neto, do Cauê Moura, dessa galera? Isso veio uns 2, 3 anos depois do vlog ter explodido nos Estados Unidos. Você apontar a câmera, falar um pouco sobre a sua vida, uma coisa meio humor despojado e bastante amador. Eu vi a mesma coisa acontecendo com o streaming. Eu observei que lá nos Estados Unidos a Twitch estava bombando, o streaming do YouTube estava bombando. Quando o YouTube abriu o streaming, eles começaram a investir pesado nisso. Isso é uma dica que eu dou para todo criador de conteúdo. Se uma plataforma cria um método novo, algum tipo de como que eu digo isso? De recurso novo, usa. Usa porque ela vai investir dinheiro naquilo. Então, o YouTube botou Shorts, usa o Shorts, porque o YouTube está investindo nisso. O Instagram colocou Story, usa o Story, porque o Instagram vai investir nisso. Eles não entram para perder, sabe? E aí aconteceu a mesma coisa. O YouTube criou streaming e investiu grana pesada. O Facebook criou streaming e investiu grana pesada. Só que muito em videogame, não é muito a minha área. Era muito mais game. Né? E deu certo, e bomba mesmo. E aí eu vi, lá nos Estados Unidos tá batendo uma galera, tipo, 2 mil por dia, 10 mil por dia, 30 mil por dia, ao vivo, com um cara ligando a câmera falando sobre política. Eu falei, isso aqui vai chegar no Brasil e não vai demorar. E aí eu comecei a fazer porque eu queria pegar a cristã da onda. Quando chegasse, eu já queria estar lá. Dito e feito. Meu canal bombou porque eu estava no lugar certo na hora certa. Eu consegui observar, tanto porque eu tive tempo para me dedicar, eu tenho dedicação integral a isso, é minha única fonte de renda hoje. Caramba. Então eu crio uma quantidade de conteúdo bastante obscena, assim. Eu crio muita coisa. Porque a internet... Quantos vídeos por dia, mais ou menos? Eu faço 3 lives por semana. Mas aí é mais ou menos 7, 8 horas de material por semana. E vai recortando. E aí a gente faz um método que a gente chama de cascata, né? Que a gente cria ao vivo, depois corta médio e coloca no YouTube, corta de 10 minutinhos e coloca num canal só de cortes. E depois 1 minuto e coloca no TikTok, no Shorts e no Story. Então a gente, com o mesmo conteúdo, a gente consegue ocupar todas as redes. E aí é um método que dá pra aproveitar. Tem semana que eu crio mais, tem semana que eu crio menos, mas a questão é, eu nunca entro em live sem estar preparada. Legal. Eu sempre escrevo a live e entro, escrevo a live e entro. Por isso que eu intercalo. Então, no início você tinha que criar o conteúdo e editar sozinho? Ou sozinho. Hoje você tem uma equipe? Eu criei o meu canal junto com um amigo que também é historiador. Ele não se adaptou muito à criação de conteúdo na internet, que saí. E eu continuei. Então era eu e ele. A gente fazia tudo sozinho, sem estrutura nenhuma. Legal. Eu tenho fogo porque eu vejo meus vídeos no começo, eu fico com vergonha. A imagem não é boa, o som não é bom, a edição... Eu vejo os de ontem e fico com vergonha. Pois eu tô muito nervoso, sabe? Eu não tenho muita dicção ainda. Eu tava muito verde. Mas agora a gente tem, não uma equipe, a gente tem um coletivo. Que é o que você falou no começo, que eu sou membro fundador da Soberana, que é um coletivo marxista-leninista, que busca ocupar um espaço que os comunistas não tinham conseguido ocupar ainda muito bem, que é a internet. E que a direita ocupou, assim, de maneira muito eficiente. A gente viu isso na eleição do Bolsonaro. A gente já viu isso no impeachment da Dilma. A internet as eleições ajudaram você a impulsionar, porque o tema de política estava latente. Mas antes das eleições, a gente já estava com uma difusão bastante legal. Justamente porque a gente pegou essa onda do Casimiro. Eu sempre uso o Casimiro como exemplo. O Casimiro chegou num momento que assistir conteúdo ao vivo era muito novo para muita gente. E isso vem no momento também de avanço técnico. Os servidores estão melhores, os celulares estão mais acessíveis, a gente consegue ter mais internet. A maior parte dos brasileiros hoje que tem acesso à internet tem acesso à internet fixa, não é mais 3G, não é mais 4G. Então isso facilita para consumo de vídeo. Antes era muito consumo de texto. E isso tudo, o avanço técnico ajudou muito. Portais, essa parada. Antes era mais, a galera consumia muito texto, mas agora vídeo e conteúdo ao vivo. Até streaming de Netflix, de Prime, essas coisas assim, o avanço técnico está permitindo com que as pessoas consumam e os criadores se adaptam a isso. A direita fez isso muito bem e a internet começou a caminhar para essa direção aqui no Brasil e a gente tentou pegar logo o começo, sabe? E as duas grandes ondas que a gente enxerga é streaming, conteúdo ao vivo e conteúdo para celulares.
que a maior parte das pessoas acessa a internet por celular. Pelo celular, sim. a maioria mesmo. Então a gente precisa criar TikTok, precisa criar Instagram, tem que fazer as duas Quai. coisas. Quai também. O Quai é menorzinho aqui no Brasil, né? Menorzinho. Mas o TikTok, ele tá indo, assim, ele tá galopando, indo pra lua. O TikTok não lança números oficiais, então a gente não tem como saber quantos usuários tem, né? Mas se você cria conteúdo também, dica de quem cria conteúdo, vá pro TikTok. Eu sei que nós que somos mais velhos olhamos e ficamos meio, que negócio, sabe? Nossa, dancinha, esquisita, a linguagem é estranha. A gente teve uma dificuldade no início também, porque, pô, é um papo, entre aspas, mais chatão, falar de trabalho, mostrar essa perspectiva. E na época o TikTok era só aquilo, dancinha, coisas meio Pois é. aleatórias. Mas é o nosso maior canal, é lá. Viu? Maior canal lá. Não é? Porque E no uns temas, TikTok... Sem dancinha. Sim, não, e sem dancinha, né? E aliás, hoje veio um cara aqui que foi muito importante para nossa história, que é o Vinícius Guitarrari, ele fala sobre felicidade no trabalho. Como tentar, né, ser feliz no trabalho de alguma forma. E o corte dele, porra, pegou milhões, a gente falava, cara, que absurdo. Então, aí deu uma luz, falou, pô, a galera também quer consumir um outro tipo de conteúdo que não é a dancinha.